A leitura de hoje é do Salmo 4. O texto de hoje está profundamente ligado ao Salmo 3. Ou seja, tal como o Salmo 3, o texto de hoje passa-se na altura em que David estava em fuga devido à rebelião do seu filho Absalão. De qualquer forma, o texto de hoje fala-nos sobre que tipo de coração devemos nós, povo de Deus, ter quando enfrentamos as mesmas dificuldades e tribulações que David. Através do texto de hoje, David exorta os seus inimigos a arrependerem-se e a regressarem, e fala também da alegria, da felicidade e da paz daqueles que confiam e se apoiam em Deus, mesmo no meio de tais dificuldades e tribulações. Então, o que diz ele? Hoje, exploraremos isso e partilharemos a sua graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje fala-nos sobre que tipo de coração devemos nós, povo de Deus, ter quando enfrentamos as mesmas dificuldades e tribulações que David. O texto de hoje, Salmo 4:1, diz: Ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, livraste-me da minha angústia. Tem piedade de mim e ouve a minha oração. Ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. O que significa aqui, Deus da minha justiça? O texto de hoje passa-se na época em que David estava em fuga devido à rebelião do seu filho Absalão. A rebelião de Absalão foi também a disciplina de Deus pelo adultério de David com Betsabé. Ou seja, em 2 Samuel 12:10, Deus diz: Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Isto sugere que este incidente decorre da disciplina de Deus. Acredito que David provavelmente estava bem ciente disso. Em breve, David, fugindo da rebelião de Absalão, provavelmente viu-a como um castigo de Deus pelos seus próprios pecados, um flagelo. No entanto, precisamente nesta situação, no meio deste castigo, David procurou a Deus, com esperança e esperança. Ó Deus da minha justiça! Isto é, o nosso Deus deleita-se em remover, purificar e perdoar todos os pecados do seu povo. Não, o nosso Deus deleita-se em ter misericórdia de mim, cobrindo todos os meus pecados e declarando-me livremente justo. Assim como os nossos pais terrenos se deleitam em cobrir, confortar e perdoar os pecados dos seus filhos. Não, de facto, quando chegar a hora, Deus, de acordo com o seu plano de salvação, enviará o seu Filho unigênito, que derramará o seu sangue na cruz e morrerá para remover todos os nossos pecados, declarando-nos justos sem qualquer custo e conduzindo-nos ao céu. No entanto, encaro agora Deus como um pecador hediondo, verdadeiramente merecedor de castigo, merecedor da morte eterna pelos meus pecados tão perversos. Não tenho nada de que me gloriar ou de que me vangloriar diante de Deus. A minha justiça, os meus méritos e as minhas boas ações são como lixo e sem valor. Não, a única coisa de que me posso gloriar, vangloriar e confiar é na justiça de Deus, que se compraz em remover e perdoar os pecados do pecador. Por isso, por favor, lave todos os meus pecados e perdoe-me. Pelos méritos do sangue do seu único Filho, o Messias que Deus enviará no futuro, por favor, lave todos os meus pecados, declare-me justo e perdoe-me sem qualquer custo. Não, desta forma, Deus é o Deus da minha justiça, que lava todos os meus pecados, me declara justo e se compraz em perdoar-me sem qualquer custo. Por isso, peço-lhe que me responda quando eu clamo. Não, quero que testemunhe que Deus me libertou deste sofrimento e tribulação, removendo e perdoando assim todos os meus pecados. Com que tipo de coração me devo aproximar? Foste generoso comigo na minha angústia. Aqui, a palavra generoso significa amplo ou extenso. Normalmente, na Bíblia, estreito significa perseguição, ameaça, dificuldade ou um sentimento de desânimo, sonolência, ansiedade, preocupação e medo. Em contraste, amplo ou extenso significa liberdade ou libertação da perseguição e da ameaça, ou um coração generoso, alegria, prazer e paz. Por outras palavras, como David confessou no Salmo 3, este versículo pode descrever um tempo em que Deus lhe permitiu encontrar paz no meio do seu sofrimento e tribulação. Ou pode referir-se ao tempo no passado em que o nosso Deus esteve com David e operou nas suas provações e tribulações, libertando e resolvendo os seus problemas. De qualquer forma, podemos ver que David estava a avançar enquanto se lembrava e refletia sobre os tempos de graça que Deus lhe tinha concedido no passado. O que acha? Quando nos aproximamos de Deus em oração, devemos também recordar e refletir sobre os momentos de graça que Deus nos concedeu no passado. Deus, agradeço por ouvires e responderes às minhas orações no passado. Hoje, ao vir a ti, Senhor, por favor, ouve e responda à minha oração. Tem piedade de mim e ouve a minha oração. Aqui, a expressão, tem piedade de mim, é uma sinédoque, representando todo o caráter e atributos de Deus. Podemos ver que David está a avançar confiando no caráter de Deus, os seus atributos de amor, misericórdia, compaixão e piedade. Não é verdade? Nós, humanos, somos tão insignificantes que nenhum de nós consegue sequer estar diante de Deus. Somos tão inadequados, tão fracos,
tão inadequados, tropeçando e caindo constantemente, vivendo no meio de todo o tipo de pecado. Se negássemos a misericórdia, a compaixão e o perdão de Deus, seríamos incapazes de sequer estar diante dele. Inevitavelmente, cairíamos na sua ira e cólera. Então, do que poderia tal pessoa vangloriar-se e gabar-se ao aproximar-se de Deus? Ela pode perguntar com ousadia e arrogância: Deus, fiz tudo bem até agora, mas pequei apenas uma coisa. Por favor, perdoa-me. Não. Nós, humanos, somos tão corruptos e depravados que vivemos constantemente em pecado. Não temos outra escolha senão viver dessa forma. Portanto, se nos lembrarmos e refletirmos sobre isso, devemos sempre humilhar-nos diante de Deus, esperando e desejando apenas a sua misericórdia e compaixão. Ó Deus! Este meu servo cometeu este pecado vil por causa da sua carne frágil. Que devo fazer? Tende piedade de mim e tende piedade de mim. Devemos humilhar-nos e seguir em frente. Isto é, não nos devemos vangloriar nem gabar da nossa própria justiça, méritos ou boas ações, mas confiar unicamente no amor, na misericórdia, na compaixão e na compaixão de Deus. Em segundo lugar, através do texto de hoje, David exorta os seus inimigos a arrependerem-se e a regressarem, e aconselha-os sobre como agir. O texto de hoje, Salmo 4, 2, 5, diz: Até quando, ó homens, transformareis a minha glória em desonra? Amareis a vaidade e buscareis o engano. Selá, sabei que o Senhor separou para si o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Tremei e não pequeis. Meditai nos vossos corações sobre as vossas camas e ficai em silêncio. Selá, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Até quando, ó homens, transformareis a minha glória em desonra? Amareis a vaidade e procurareis o engano. Aqui, o termo mortais significa filhos dos homens. Isto refere-se provavelmente a Absalão, filho de David que se rebelou contra o seu trono, e a todos os que o seguiram. No entanto, dirigir-se a estas pessoas como filhos dos homens provavelmente dá a entender que são pessoas patéticas e tolas que não conhecem o nosso Deus nem a lei e o governo do Deus que escolheu e estabeleceu David. Talvez sejam simplesmente movidos pelos seus próprios desejos corruptos e depravados, descontrolados. De facto, o termo filhos dos homens pode ser visto como um contraste com Deus, que tem sempre piedade de nós e se compraz em remover e perdoar os nossos pecados. Por outras palavras, estas pessoas são aquelas que não têm compaixão pelas fraquezas e deficiências dos outros, incapazes de os perdoar e que se deleitam apenas em ridicularizar, zombar e insultar as suas falhas e pecados. Além disso, a expressão minha glória aqui refere-se à autoridade real, ao poder, à glória e à majestade que Deus concedeu a David. Por outras palavras, a expressão insultar a minha glória refere-se ao desrespeito, desprezo e ridículo dos inimigos em relação à realeza, autoridade e majestade de David. Refere-se ao dedo indicador, dizendo: Oh, meu Deus! Ele gabava-se de ser um rei escolhido por Deus, mas agora foi abandonado por Deus. Além disso, as palavras vazio e enganoso aqui significam vazio, sem sentido e falso. Isto significa que a oposição, a crítica e o ridículo que fazem a David desta forma não são apenas fúteis e sem sentido, mas também imperfeitos e perversos, semelhantes a seguir Satanás. Por outras palavras, como se pode inferir da frase até quando, nesta passagem, David está a exortar os seus inimigos furiosos a compreenderem todos estes factos, a arrependerem-se e a regressarem. Não, David está verdadeiramente a orar a Deus para que eles compreendam completamente todos estes factos, se arrependam e regressem. Então, como responde David aos insultos, acusações e zombarias dos seus inimigos? Asterisco, asterisco, asterisco. Sabei que o Senhor escolheu para si os piedosos. O próprio David é um homem piedoso, que Deus separou para si, escolheu para si e reconheceu por Deus. Não, o próprio David é um homem piedoso, alguém que ainda está com Deus. Mesmo agora no exílio, Deus continua com ele. Por isso, os seus insultos, zombarias e zombarias são errados e fúteis. Não, o próprio reinado de David foi escolhido e concedido por Deus. Portanto, rejeitar e opor-se a este reinado, poder e majestade próprios equivale a rejeitar e opor-se ao governo e reinado de Deus, que o estabeleceu como rei. Consequentemente, as suas ações não são apenas fúteis e sem sentido, mas também, além disso, malignas, semelhantes a seguir Satanás. Quando clamo, o Senhor ouve-me. Apesar das palavras de David, talvez estes inimigos, com os seus corações rebeldes e obstinados, zombassem dele e se lhe opusessem, dizendo: Então, Deus escolheu e nomeou o rei. Então, Deus ainda está consigo. Que ridículo! Se sim, qual é a evidência? Estas palavras poderiam ser vistas como a resposta de David aos seus inimigos, que poderiam zombar e questionar.
Qual é a evidência de que Deus me escolheu e me nomeou rei, e de que Ele ainda está comigo? É que, quando eu clamo, o Senhor Deus ouve e responde. Isto fala do nosso relacionamento com Deus. Por outras palavras, Deus continua comigo, ouvindo e respondendo às minhas orações. De facto, a nossa relação com Deus permanece inalterada e permanece muito íntima e próxima. Portanto, as suas acusações, insultos e zombarias são errados. Não, deve arrepender-se verdadeiramente e voltar atrás por me criticar, insultar e troçar de mim, e por se opor a mim. E David adverte os seus inimigos. Tremei e não pequeis. Meditai nos vossos corações sobre as vossas camas e ficai em silêncio. A palavra tremei aqui significa estar irado, tremer e estar agitado. Refere-se à forma como os seus inimigos não só criticaram, se opuseram e troçaram de David, como também tremeram de raiva e gritaram de fúria. Além disso, a frase meditei nos vossos corações sobre as vossas camas aqui refere-se a não expressar tais pensamentos malignos, mas também a conter-se e autocontrolar-se para não agir precipitadamente. Por outras palavras, estas palavras exortam os seus inimigos a não pecarem, opondo-se e enfurecendo-se contra David. Além disso, exorta-nos a permanecer em silêncio, mesmo com os nossos lábios, e a não pecar. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Aqui, a expressão sacrifícios de justiça refere-se não só à crença na existência de Deus, mas também a uma vida de louvor e exaltação a Ele completamente, reconhecendo o seu governo e a sua autoridade, e vivendo em obediência à sua palavra diante dele. Ou seja, temer a Deus significa odiar e evitar todo o pecado, maldade, violência, fraude, engano e traição. Além disso, a expressão confiança no Senhor refere-se não só à crença na existência de Deus, mas também a uma vida de plena crença, seguimento e confiança nele, servindo-o e louvando-o completamente. Por outras palavras, David está a exortar os seus inimigos a arrependerem-se, a voltarem atrás e a viverem essa mesma vida. Por fim, o texto de hoje fala da alegria, da felicidade e da paz daqueles que confiam e se apoiam em Deus, mesmo no meio das dificuldades e das tribulações. Texto de hoje, Salmo 4, 6, 8. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, levanta o teu rosto sobre nós. Encheste o meu coração de maior alegria do que quando abundavam o trigo e o vinho. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? O muitos dizem aqui pode ser interpretado como os clamores dos seguidores de David no meio do seu desespero, desesperança e lamento. Por outras palavras, estas palavras são semelhantes a lamentar: quem nos mostrará o bem? Há alguma esperança para nós? Será que Deus está realmente conosco? Não, estas palavras ilustram perfeitamente toda a situação que David enfrentou. Senhor, levanta o teu rosto sobre nós. Aqui, levanta o teu rosto sobre nós, refere-se à compaixão de Deus por David e pelos seus companheiros no seu sofrimento e tribulação, concedendo-lhes a graça da salvação. Por outras palavras, estas palavras implicam que Deus não deve deixar esta situação de lado, mas deve intervir rapidamente e resolvê-la. Assim como a luz brilha na escuridão, eles imploram a Deus que rapidamente conceda a sua graça, os resgate e os liberte deste sofrimento e tribulação. Não, eles imploram a Deus que não nos ignore e nos ignore, mas que tenha compaixão e misericórdia de nós, e que nos liberte rapidamente deste sofrimento e tribulação. Encheste o meu coração de alegria, mais do que quando lhes abunda o trigo e o vinho. O nós aqui refere-se às pessoas do mundo que não conhecem Deus, bem como a todos aqueles que se opõem e zombam de David. Por outras palavras, refere-se aos descrentes que não acreditam em Deus, não o conhecem e não acreditam nele. Por outras palavras, este versículo significa que, embora David esteja atualmente no meio do sofrimento e da tribulação, a alegria e o deleite que Deus colocou no seu coração são imensuráveis. Por outras palavras, fala da alegria e do deleite que advém de olhar apenas para Deus e confiar nele, mesmo no meio do sofrimento e da tribulação, e que advém de estar com ele. O que é? Costumamos ver as pessoas alegrarem-se e regozijarem-se quando têm uma colheita abundante. Vemo-las alegrar-se e vibrar muito quando colhem muito mais frutos do que o normal, até mais do que esperavam. Ou, quando ganham muito dinheiro, recebem uma grande promoção ou alcançam alguma outra ambição, vemo-las dançar de grande alegria. No entanto, aqui e agora, David está a falar de uma alegria muito maior do que isso, uma alegria muito maior do que isso. O que é? Ora, David encontra-se numa situação muito precária, incapaz de garantir a sua vida ou o seu trono devido à rebelião do seu filho Absalão. Não, ele está em grande dor, tristeza, desespero por causa da rebelião do seu filho Absalão e dos traidores que o seguiram. No entanto, como se tudo isto não fosse nada, David confessa a alegria e a felicidade que Deus derramou no seu coração. O que é essa alegria e essa felicidade? Alguém aqui hoje conhece a alegria e a felicidade de David? No entanto, esta alegria não é algo que possa ser experienciado por qualquer pessoa.
Acredito que esta alegria é algo que só pode ser plenamente compreendido se não a experimentar por si mesmo. Então, quem pode, sozinho, experimentar e conhecer essa alegria e essa felicidade? Deve ser alguém que não só acredita na existência de Deus, mas também acredita, olha para o futuro e confia no seu governo e no seu governo. Por outras palavras, só aqueles com verdadeira fé podem conhecer e experimentar esta alegria. Se não, e se lhes falta a verdadeira fé, então nenhuma explicação aqui será suficiente para os compreender, nem qualquer outro meio. Por isso, espero que todos aqui, independentemente das circunstâncias, não só creiam que o nosso Deus existe, mas também creiam, procurem e confiem no seu governo e governo, para que possam experimentar, saborear e desfrutar desta alegria e felicidade. Ora, David acrescenta a isto, expressando esta alegria, felicidade e paz da seguinte forma: deitarei-me e dormirei em paz. Nesta confissão, não há preocupação, nem medo, nem raiva, nem dor. Não é verdade? Como já referi da última vez, qualquer pessoa que esteja a passar por tais dificuldades, tribulações e dores não consegue dormir descansada. No entanto, mesmo neste preciso momento, David canta sobre a paz. Por que razão isso acontece? Por que razão, mesmo no meio de tanto sofrimento, dor e luto, David pôde alegrar-se, regozijar-se e encontrar paz? Pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A conjunção ki, shi, surge logo no início desta frase, confessando porque é que David conseguia alegrar-se, regozijar-se e encontrar paz mesmo no meio de tanto sofrimento e tribulação. Qual é o motivo? É porque só o Senhor Deus determina a segurança de David, a sua própria vida. Por outras palavras, a vida e a segurança de David não dependem dos seus inimigos, mas unicamente de Deus, que governa e rege todas as coisas deste mundo e do universo de acordo com a sua vontade. De facto, toda a segurança e vida de David dependem de Deus, que o ama e estima profundamente. Portanto, David não tem nada com que se preocupar ou temer. De facto, Deus está com ele neste momento. Não, o próprio David está agora no abraço de Deus, protegido e estimado. Por isso, o próprio David pode transbordar de alegria, júbilo e paz que Deus colocou no seu coração. O que acha? O texto de hoje diz-nos que, se estivermos no meio de qualquer dificuldade ou tribulação, devemos olhar para Deus e confiar nele, permanecendo nele. Diz-nos para reconhecermos e olharmos para o governo e a governação de Deus, confiando-nos a essa governação e permanecendo nela. Além disso, devemos lembrar e considerar que Deus nos ama e nos estima imenso. Quanto Ele me deve amar e estimar ao ponto de ter enviado o seu Filho unigênito a este mundo, derramando o seu sangue na cruz e morrendo. E quanto deve Ele amar-me e estimar-me a ponto de me tornar seu povo, seu filho? E quanto deve Ele amar-me e estimar-me ao ponto de ter enviado o Espírito Santo agora mesmo, fazendo de mim o seu templo através do Espírito Santo, e estará sempre comigo? E quanto se preocupa comigo e me ama? Mesmo agora, ouvirá as minhas orações e estará comigo em todo o meu sofrimento, dor, tristeza e sofrimento. Portanto, se estivermos no meio de qualquer tipo de dificuldade ou tribulação, devemos olhar apenas para Deus e confiar nele, permanecendo nele. Quando o fazemos, como David, creio que a alegria, a felicidade e a paz que Deus derrama sobre nós transbordarão dentro de nós, asterisco, asterisco, asterisco. A alegria que colocaste no meu coração. Deus. Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Embora tenhamos sido salvos pelos méritos do sangue do Senhor Jesus Cristo, sabemos que, enquanto vivemos nesta terra, podemos enfrentar todo o tipo de dificuldades e tribulações. No entanto, mesmo em tais circunstâncias e situações, oro para que não só acreditemos na presença de Deus, mas também confiemos na sua soberania e governo, e sigamos em frente. Que o Senhor nos abençoe para que possamos experimentar a alegria, a felicidade e a paz que Deus nos dá. Eu abençoo e rezo em nome de Jesus. Amém. Clique no nome da igreja para saber mais.